Salve! Guilherme Cres aqui na voz, certo? E hoje nós vamos estar falando sobre 13 de maio, Palmeiras, James Brown, quando o rap e o esporte se unem para lutar por liberdade. Eu já falei aqui antes sobre rap e futebol em algumas ocasiões, acho que não aqui nos vídeos, mas no podcast. Falei sobre Emicídio Santos de 2002, falei sobre Inácio da Catingueira, a história do Jack Robinson, depois sobre o Colin Kaepernick. E hoje eu vou contar uma história brasileira que é não só interessante como importante, porque se existe rap no Brasil, muito é por conta disso que aconteceu. O que me motivou a fazer esse vídeo foi que 13 de maio, né, a gente comemora o dia da abolição da escravatura aqui no Brasil. E o Palmeiras fez um tweet lembrando desse dia, falando sobre o combate ao racismo e lembrando sobre um evento em específico que aconteceu, que foi o show do James Brown, que aconteceu lá no palco do Palmeiras. E esse show foi uma parte assim, de algo muito grande ali da história. Antes de falar sobre isso, acho que é bom a gente falar sobre o dia 13 de maio, né? Porque a gente entenda como se dão as coisas. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. A gente tem uma sociedade racista hoje em dia, muito por causa disso. A gente tem uma estrutura racista. Então, na verdade, a abolição da escravatura ainda não chega nem perto do que a gente precisava ter. E até porque ela não aconteceu porque as pessoas eram bondosas, porque estavam com dó. Houve a Revolução Industrial na Inglaterra, porque eles perceberam que era mais lucrativo eles terem funcionários pagando pouco do que terem escravos, que custava muito. E, além de tudo, as pessoas, por mais que ganhassem pouco, elas consumiam. Isso fazia com que as pessoas ganhassem mais dinheiro. Houve uma pressão da Inglaterra aqui na América do Sul como um todo. Teve a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a Guerra Civil. Os abolicionistas ganharam lá. E depois de pressionar todo o resto do continente, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, assim, essa data, assim, na verdade, muitos nem consideram como uma abolição ainda, porque eles consideram que existe uma escravidão moderna. Como eu falei, existe toda uma estrutura racista, etc. Mas é uma data simbólica, e eu acho que foi muito bom o Palmeiras falar disso. Porque se você gosta de rap, você deve conhecer o disco antigamente Quilombos, hoje Periferias. Porque a periferia nada mais é do que hoje uma nova forma, quilombo, porque são pessoas que são colocadas à margem da sociedade pela elite, pelo governo. E foi disso daí que surgiu o rap. Inclusive com influência do James Brown. Foi ouvindo um CD do James Brown que o Kool Herc decidiu pegar uma cultura que ele viu lá na Jamaica e trazer aqui pros Estados Unidos, lá pros Estados Unidos, adaptar. Começou com uma festa pra irmã dele e foi dali que o negócio ganhou uma dimensão gigante, que as pessoas começaram a se identificar, porque como eu já falei também em outros podcasts, era uma estética toda da periferia, um jeito de falar, de se vestir, uma música feita pela periferia. E o rap no Brasil aqui também surge disso. O rap, né, como música, ele começou com os samples, né, os loops das músicas de soul, que eles pegavam a parte só tocada, né, onde as pessoas não estavam cantando, e ficavam repetindo para dar batida para o MC rimar em cima. Então, os primeiros encontros aqui do que viria a ser o movimento hip hop no Brasil começaram a acontecer nos Baile Blacks. E é bom lembrar que a gente estava numa ditadura na época, ditadura militar. Eles viam os Baile Blacks como uma forma de afronta, porque eles achavam que as pessoas estavam se reunindo para se articular politicamente, para, enfim, ir contra o governo. Então houve muita perseguição aos Baile Blacks na época. E era onde o movimento negro e, por consequência, onde os integrantes que viriam a compor a cultura hip hop se encontravam. Um dos mais famosos desses Baile Blacks são os chamados os bailes da Chic Show. Onde eles começaram trazendo, né, esse público. E o primeiro show, se eu não me engano, foi com o... Não foi o Tim Maia. Não lembro quem foi o primeiro, mas teve nomes ali como Tim Maia, grandes nomes do soul e da black music ali. E o auge deles foi quando, em 78, eles conseguiram trazer o James Brown.
E esse dia ficou marcado, porque o Palmeiras, desde a sua fundação, que é um clube fundado por operários, foi um clube que ajudou o Partido Comunista, foi perseguido durante a ditadura do Getúlio. Ele foi muito importante porque outros lugares não queriam ceder essa estrutura para ter os Bally Blacks, com medo da represália da ditadura. E o Palmeiras não, ele abriu as portas, inclusive o dinheiro que ele fez com esses bailes na época ajudou a contratar o maior lateral de sua história, que é o Djalma Santos, que é negro e também tem uma representatividade muito grande quando a gente fala de combate ao racismo e etc. Um detalhe interessante é que nesses bailes da Chic Show, os integrantes do Racionais MCs hoje começaram a se encontrar. Mano Brown, Ed Rock, o KLJ, o Ice Blue, eles começaram a se encontrar nesses bailes lá na época da Chic Show. Eles chegaram a ter uma proposta até pra fechar com a equipe da Chic Show, mas o Brown contou que eles acabaram fechando com a equipe do Zimbábue depois. E enfim, aconteceu tudo como a gente sabe. Mas os bailes foram muito importantes e o Palmeiras, por sediar esses bailes, se tornou uma peça fundamental na existência do rap e do hip hop como um todo. E alguns anos depois, né, muitos anos depois, a gente teve dois momentos, né? Primeiro em 2018, com o Bolsonaro indo lá entregar os troféus, as medalhas, né, de campeão brasileiro. E eu, como palmeirense, acho que isso foi uma mancha ali que, infelizmente, vai ser lembrada sempre. Mas não faz parte da essência do clube como um todo. O clube teve uma essência em si desde que existiu, de estar do lado do operário, de estar do lado da pessoa oprimida, de dar espaço, de lutar contra a injustiça. Tanto que, como eu falei, não temeu a represália da ditadura, fez com que os bailes blacks acontecessem, fez com que a cultura acontecesse dessa forma. Mas em contrapartida, após fechar parceria com a Puma, o Palmeiras fez uma parceria com o também rapper, então, o Rincon Sapiense. E por mais que o nome dele, né, seja do Rincon, que apesar de ter jogado no Palmeiras, ficou muito mais conhecido no rival, e que resgata isso, porque no momento em que tinha essa associação com o Bolsonaro, e talvez plantavam, porque era um clube que estava com uma ascensão econômica grande, como algo elitista, ele traz de volta e mostra que assim, o Palmeiras tem torcedores em todos os lugares. O Palmeiras surgiu dos operários, ele surgiu também de pessoas que viviam à margem, assim como o Rincon e outras pessoas. E acho que ele estrelou, né, a principal campanha, né, de 2019, até fiz uma análise no Twitter que eu acho bem legal, tá ligado? A Inveja Veste Verde foi uma campanha publicitária muito boa da Puma. Em 2020 a Puma vem com a campanha O Palmeiras é de Todos. Eu acho que foi muito bom porque, além de deixar, né, um pouco essa imagem da relação com o Bolsonaro, etc, tudo pra trás, mostrou o que eu falo sempre: o esporte tem que ser algo plural, tem que ser algo positivo, tem que ser algo que as pessoas usem pra se expressar, pra ter voz. E acho que o Palmeiras conseguiu isso. Ele falou sobre homofobia, falou sobre racismo e abraçou todos os torcedores. Isso foi sensacional, assim. Eu, como torcedor, fiquei muito orgulhoso. Agora, nessa questão do Covid, o Palmeiras teve uma postura muito exemplar, tanto no trato com os atletas, com os funcionários, e vem dando exemplo aí. E eu acho que eu quero terminar com a seguinte reflexão, porque assim, tanto o rap, o futebol, o esporte, a cultura em si estão sempre ligados. No final, a gente gosta de assistir futebol porque é um espetáculo, a gente se diverte vendo. Os jogadores ali também são artistas, de certa forma. E como tudo envolve política, o futebol é político, e a gente tem que entender que não é talvez só um jogo, e que pode ser usado para fazer diferença, como Jack Robinson fez no beisebol, como Kaepernick fez no futebol americano, e a gente pode estar fazendo aqui. Então, que tenham mais raízes Sócrates e menos Caio Ribeiro, querendo dizer o que as pessoas podem falar ou não, que tenham mais democracias corintianas, que tenha mais bailes black do Palmeiras, que tenham mais Bahia, como que é um clube que também vem sendo muito aberto a isso.
que tenham mais que com sapiências, Mano Brown, Emicida, tendo voz, tanto no rap como através dos clubes por serem essa figura importante, que as pessoas entendam que o esporte tem que ser plural, que a música tem que ser plural e que todas as pessoas têm e devem se posicionar, devem ter o direito e devem se posicionar e devem falar. A música salva, o esporte salva e o posicionamento ajuda a salvar outras pessoas também. Então é isso, certo? Hoje foi um negócio mais histórico, trazendo mais algumas curiosidades e tal. Quinta-feira tem mais, certo? Tamo junto, satisfação.